Hoje é uma aula inaugural para quem quiser aprender sobre o processo operacional portuário, um assunto introdutório. Fique à vontade, tá bom? Participem, façam perguntas. Eu acho que eu não falei um pouquinho, deixa eu apresentar aqui o Caleb para vocês, tá? Vou chamar ele aqui já no palco. E eu vou colocar aqui na tela um pouquinho sobre o currículo do Caleb. Então, o Caleb, pessoal, já está na tela aí para vocês observarem. Ele é um grande profissional, né? Ele vai falar quantos anos ele tem de Porto, eu não vou entregar a idade dele tão fácil, não. Esse rostinho novinho aí, tá? Esconde uma caminhada bem longa aí na área marítima e portuária. Mas o Caleb, ele é especialista marítimo e portuário, hoje atuando no porto de Tiplan, em Santos. Ele possui algumas especializações, como engenharia portuária pelo FRJ, possui especialização MBA em gerenciamento de projetos, possui também bacharelado em ciências náuticas pela Escola de Formação de Oficial da Marinha Mercante, é professor de alguns cursos da Consuporte, inclusive esse de analista de processo operacional portuário, e vai estar com vocês, né, em boa parte do curso que se inicia no mês que vem, tá bom? Turma, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem aqui participando de mais um evento com suporte, tá? Eu vou chamar o professor Caleb aqui para estar se apresentando para vocês, iniciando a palestra de hoje. Novamente, fiquem atentos ao códigozinho de desconto para quem tiver interesse no curso completo e ao link de preenchimento da folha de frequência, tá bom? E aqui tem turma aqui, né? Salvador, Aracaju, Vitória, Espírito Santo, São Luís do Maranhão, Santarém. Aí, Caleb, tem uma turma aqui que veio boa te ver, viu? Bahia. Seu Caleb, muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Tá? Sei que é muito corrido, mas obrigado. E seja uma turma aqui que quer saber sobre processo de operação portuária. Você. Beleza. Tá me ouvindo bem aí, Rogério? Alto e claro. Muito bom. Tá joia. Pessoal, boa noite. Rogério falou que pessoal que está aqui, é pessoal que está com a mão na massa, e tá mesmo, eu estou de uniforme ainda, acabei de chegar do trabalho, a semaninha aí foi bem puxada, mas graças a Deus a gente com bastante conquistas aí para somar nas nossas conquistas ao longo do tempo, né? Fruto de muito trabalho, muita parceria também, tem alguns nomes aqui que já são conhecidos, né? Já trabalhei com o Rogério também, já trabalhei com o professor Vezar também, hoje trabalha comigo, né? Já trabalhei com o Arnoldo, trabalhei com outras figurinhas aí, e é sempre bom a gente estar revendo alguns rostos conhecidos, e hoje a proposta aqui para conversar com vocês é realmente mostrar, dar uma pincelada, né, no o que são esses processos operacionais marítimos, portuários, de uma visão um pouco mais náutica, tá? Que a gente fala da defensa para fora. Às vezes tem muita informação do que acontece ali no pátio, na retroárea, mas eu vou mostrar para vocês o que acontece um pouquinho para fora, que aí é a minha área de especialidade, tá? E até bom para vocês perceberem qual é o olhar que eu gostaria que vocês tivessem hoje, né? Além de vocês perceberem, né, receberem essas informações, mas comecem a perceber a quantidade de processos onde vocês podem estar incluídos, né, que são oportunidades de trabalho, de crescimento profissional para vocês, tá? Então, presta atenção em cada parte do que eu falar aqui, que são várias áreas de atuação, que são possibilidades para vocês na área portuária, tá? Então, tentem manter esse olhar aí. Eu vou começar a apresentar aqui, Rogério, você só me fala se você vai estar vendo, tá? Tá bom. E aproveitando enquanto o Caleb carrega, pessoal, outra coisa importante. O Caleb, ele vai falar dessa parte mais náutica, e daqui a 2 semanas teremos um outro palestrante, tá? Que vai ser a aula 2, também gratuita para vocês, tá? Que vai ser outro professor do curso, o professor Felipe Jorge, e vai trazer a visão defesa para dentro, né? Então, defesa para fora, o Caleb vai estar falando para vocês a parte náutica, canal de navegação, estrutura de derrocamento, né, um pouco aí conceito de navios e tudo mais. E na próxima semana, acompanhe no Instagram, acompanhe nosso LinkedIn também e nos grupos do WhatsApp, tá? O link para a transmissão da segunda etapa, né, desse workshop, que vai ser com o professor doutor pela USP em Engenharia Naval, doutor Felipe George, que é também
professor do curso de formação analista de processos operacionais portuários, tá bom? Então, a galera tá falando que você vai dar essa aula hoje e daqui a semana que vem o Jorge vai entrar com a parte da defesa para dentro, né? Aí fechando aqui o circuito portuário. Aconteceu o que eu temi, eu tive que fechar o programa para autorizar que a minha tela fosse compartilhada, tá? Por isso que eu dei uma fugidinha aqui, tá? Então eu vou começar a compartilhar minha tela aqui, você me fala se estiver aparecendo aí. É até Moçambique aqui presente, viu? Taquatiara, Rio Grande do Norte, nossa, tá todo o Brasil aqui, e o bairro do exterior. Opa, tá aparecendo aí a apresentação? Eu vou adicionar aqui, só um instante, para se permitir. Pronto, aparecendo assim agora. Tá joia. E aí, Rogério, como eu estou com uma tela só, eu não vou conseguir ver se o pessoal está fazendo pergunta, tá? Então, se tiver alguma pergunta, eu vou pedir que você me interrompe, então, e lê a pergunta para mim. Podemos fazer um teste assim? Se eu conseguir destacar, eu vou destacar uma mensagem aqui e ver se aparece você, tá? Vou destacar aqui uma mensagem aleatória aqui. Michel Douglas, Rio Grande do Norte, aparece para você? Não aparece. Então tá bom. Então qualquer pergunta eu te chamo, tá? Tá joia, tá combinado então. Show. Tá joia. Posso começar? No final eu faço aqui uma separação das principais perguntas, no finalzinho a gente vai lendo as perguntas. Tá ótimo. Vou começar aqui, tá? Então, pessoal, como eu falei, né, eu vou falar dos projetos de operações portuárias, com uma visão mais náutica. Peço que vocês não se apeguem também. Hoje em dia a gente vê muita gente ensinando a fazer PowerPoint. Eu não sou muito bom em fazer PowerPoint, né? Tem aquele meme, o meu forte é o design, o meu forte é o PowerPoint. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é conteúdo, tá? Então, eu fiz o meu melhor aqui para fazer, mas não é muito a minha praia. Repetindo, né, o que o professor Rogério já falou, eu me formei no CIAGA em 2006 como oficial da Marinha Mercante, trabalhei numa empresa de navegação chamada Maersk até 2010, entrei na Vale em 2010, então desde agosto de 2010 que eu estou na área portuária já, né, aí depois me especializei em engenharia portuária e agora estou atuando na VLI, então aí já são 13 anos quase 14 anos nessa área portuária, né, ao longo dos quais eu aprendi algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Tá? Primeiramente, olhando para essa tela aqui, eu tirei aleatoriamente num pedaço de uma carta náutica, tá? Uma localidade onde a gente consegue verificar aqui o encontro da terra com o mar, né? Ou seja, eu tenho ali uma praia, eu tenho ali esses numerozinhos representam a batimetria, é a profundidade. Então imagina que a gente fosse construir um porto aí nesse local, tá? A gente tem a demanda cada vez mais crescente pela escoação, pelo escoamento de mercadorias no Brasil, tanto de exportação quanto importação, né? E a maior parte dessa mercadoria, o maior volume, né, peso, ele vai por navio, ele sai do Brasil e chega por navio. Então imagina que a gente fosse construir um porto aí, o que a gente precisaria ter para construir, quais são os passos que são seguidos para construir esse porto, tá? A gente tem primeiro um pré-projeto que avalia o escopo, né, da obra, se ela tem viabilidade técnica e financeira, né, econômica, define-se a equipe de projeto e faz uma série de análises de risco para verificar se aquela localização, aquele layout vai ser o mais adequado para uma matriz de carga que se quer operar, né? Lembrando, a gente não chega e constrói um porto do nada. Eu tenho que ter já, obviamente, né, um local que tenha uma ligação, que eu consiga receber e escoar essa carga, e eu vou fazer um porto para determinados tipos de carga. Eu tenho uma parte também que é muito importante, que é a parte regulatória. A parte que entra com licenças, com autorizações, com concessões. Normalmente aquelas áreas ali você vai lidar com área privada, com área pública, vai precisar de autorização do governo, vai precisar de autorização de órgão ambiental, vai precisar de autorização de órgãos reguladores, como Marinha, como ANTAC, como a NTT e dentre outros, tá? Então esse é uma parte muito importante do projeto que tem que ser avaliada também para
para que se possa construir e até mesmo lá na frente operar o porto, tá? As demandas regulatórias, elas continuam existindo, porque muitas das concessões, as licenças e autorizações, elas têm que ser renovadas, e com a renovação delas, tem uma série de deveres e obrigações para que se possa devolver à sociedade e ao poder público também, que, né, o poder concedente, como nós chamamos, que ele possa também que a população possa usufruir de benefícios dessas autorizações que muitas vezes são concedidas a entidades privadas. Tá joia? Tem uma parte importante de coleta de dados ambientais, de estudos de geotecnia, de ventos, de correntes, de ondas, de chuvas, né? Para saber, imagina só que a gente vai operar com equipamentos que têm limitações, né, operacionais, a gente vai manobrar navios que também têm limitações operacionais, e as cargas também podem oferecer limitações, por exemplo, para operar com grãos e outros produtos, a gente não pode operar com chuva, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração antes de você fazer o seu investimento de construção do porto. Partindo para um próximo passo, quando você já fez essas avaliações e você já passa para o layout, você vai ter a sua matriz de carga, né? Que carga que eu vou querer operar naquele porto, que tipo de equipamento que eu vou utilizar, se vai ser descarregar o material ou se eu vou carregar o material. A gente vê algumas fotos aí, né? No alto à esquerda, eu tenho a foto de um carregador de navios, um carregador de correia. No alto à direita, eu tenho um descarregador difuso, né? Um descarregador contínuo, está descarregando carvão na foto. Eu tenho embaixo um navio de container também com os guindastes, né, que o pessoal chama de gantry, ou de portainers, que são guindastes especializados em movimentar unidades de containers, e eu tenho à direita aí um carregador de grãos. Então, cada tipo de equipamento desse possui uma limitação, possui pontos positivos e pontos negativos que têm que ser avaliados, né, quando eu estou montando e construindo um porto. E depois também, quando eu estiver operando esse porto, eu tenho que ter cuidados específicos para cada tipo de equipamento desses. Eu tenho também a parte do projeto civil, que tem todas as estruturas de acostagem. Quando eu falo de estrutura de acostagem, eu estou falando de cais, de pier, né, de berços, onde eu vou encostar o navio e eu vou precisar operar esse navio. E as minhas estruturas também vão variar conforme a minha profundidade, o meu tipo de terreno, que tipo de carga que eu vou operar ali em cima. Se eu for operar, por exemplo, um granel líquido, eu não preciso ter tanta estrutura, né? Eu não vou passar tanta caminhão ali, eu simplesmente vou conectar as válvulas do navio, né, a minha estrutura de carga e descarga em terra. Mas se eu já tenho ali uma estrutura que eu preciso movimentar carretas, por exemplo, um carregamento de celulose, eu preciso ter um espaço grande para que as carretas possam transitar e também manobrar por ali. Eu tenho dispositivos de amarração, né? Os navios eles precisam ficar juntos ao pier para que eles possam ser operados, e o movimento deles precisa ser restringido, né? A amarração ela não serve para você impedir que o navio se mova, mas para permitir que ele se mova dentro de limitações que já são estabelecidas no projeto, de acordo com a carga e com a máquina que você vai operar. E essas movimentações são em grande parte causadas por vento e ondas e correnteza, e para que você possa proteger o seu porto dessas forçantes ambientais, nós temos as chamadas obras de abrigo, tá? Moles, quebra-mares e outros tipos de obras que vão proteger abrigo, né, ao porto, caso ele não seja um porto interior. Cada vez mais nós temos portos que são construídos em águas cada vez mais profundas, né, para que você tenha ganho de escala com o transporte das cargas, que você leve mais carga cada vez mais, então você precisa de uma profundidade maior para esses navios maiores, e aí fatalmente você vai precisar de obras de abrigo, muitas vezes obras de grande porte, que vão prover o abrigo necessário para que os navios possam manobrar e operar no porto. E por último, a gente chega no projeto náutico, finalizando essa parte dos projetos, que ele vai estabelecer a geometria das vias navegáveis de acordo com o seu navio de projeto, tá? Essas regras hoje no Brasil, elas são balizadas pelas normas da Autoridade Marítima, a Norman, no caso da Norman 204. Lembrando que recentemente as Normans elas foram enumeradas, essa era a antiga Norman 8, a dragagem, que era a Norman
11 agora é Norman 313, e a sinalização náutica, que era Norman 17, agora Norman 601. Ou seja, eu tenho uma série de regras que estão estabelecidas para que eu possa construir e operar o meu porto. Então, todas essas regras precisam ser obedecidas, analisadas, porque elas serão, inclusive, aprovadas pelas autoridades competentes para te autorizar a fazer e a operar aquele porto, aquele terminal portuário com segurança. Com tudo isso pronto, a gente tem a prescrição do porto. O que é a prescrição ou a característica do porto? Eu tenho a Lei dos Portos, que é a Lei 12.815, de 2013, que ela estabelece que 4 dimensões são importantes para que o porto opere, né, que são determinantes para operar aquele porto. Vai ser estabelecido o calado máximo operacional, o porte bruto da embarcação, o comprimento máximo e a boca. Tudo isso vai ser definido de acordo com todos os cálculos que foram feitos nas etapas anteriores, como eu falei, né? E, logicamente, eu vou ter normas mais específicas sobre como é a velocidade que pode ser efetuada dentro do porto, se é obrigatório o uso de rebocadores e quantos rebocadores são, se é obrigatório o serviço de praticagem e quantos práticos eu tenho que ter. Então, tudo isso gera um custo chamado de custo portuário total que tem que ser considerado. Então, quanto mais você tiver de restrição operacional na parte do seu acesso aquaviário, mais caro vai ficar mais caro vai ficar para os armadores acessarem o seu porto. Isso vai ser levado em consideração na hora que ele estiver calculando e escolhendo por onde ele vai embarcar ou desembarcar a carga dele, e mais complexo também, menor vai ser a sua capacidade de operação devido às suas restrições. Tá joia? Outra figura muito importante são os afretadores, né? O armador, ele é o dono do navio, e o afretador é quem toma o navio, contrata o navio para fazer uma viagem ou várias viagens durante um período de tempo, tá? Esse afretamento, os contratos de afretamento, eles têm termos, né, como lay days, lay time, demurrage, e outros que a gente chama de incoterms, né, que está aí WWD, Chink, Checks, que são abreviações que já são conhecidas nesse mundo, mas que dizem muito a respeito de como aquele contrato ele vai ser executado na prática. E lembrando, né, quando nós falamos de porto e de navio, nós estamos falando de valores, de cifras muito altas. Então, são coisas que tem que prestar atenção. Então, a maioria das empresas que trabalham com isso tem departamento exclusivo de afretamento só para poder negociar e para poder gerenciar esses tipos de contratos. E uma vez que o navio está afretado, né, que ele está determinado, a gente tem também a nomeação desse navio, que aí ele deve passar por 2 processos, que é o de aceite técnico e de avaliação de risco. E a pré-operação, que vai cuidar de documentos da carga, planejamento da carga, plano de carga e NOR. A gente vai ver esses pontos aqui agora com um pouco mais de detalhes, tá joia? Aí eu apresento para vocês uma Charter Party, né, que é o contrato de afretamento, é o nome que é chamado contrato de afretamento, ou só CP. Ele já é um contrato padronizado, ele está em branco, não está preenchido, mas é um contrato de afretamento padronizado para o trade de açúcar, né? Então tem vários itens aí, vários pontos que já são padronizados, mas como eu falei, eles têm que ser conhecidos, o seu significado tem que ser conhecido. Reparem que esse documento está em inglês. Então, uma outra coisa que é muito importante, o Rogério já falou, né? A Consulport, ela tem curso de inglês técnico portuário. É uma linguagem que deve ser aprendida, porque todos os contratos, a maioria dos grandes contratos são feitos na língua inglesa. Tá? Então, é importante que vocês tenham essa pretensão de terem um estudo, um alto nível de eficiência no inglês para poderem galgar posições maiores nesse mundo. Tá? Então, tem alguns itens aí, como lay days e canceling days, né? Ou seja, os lay days são para o navio chegar no seu destino, né? Se apresentar, estar pronto para o destino. O lay time, que é o tempo estimado para o carregamento. Cada porto, cada carga tem uma taxa de carregamento, e aí ou uma prancha, né, que é quantas toneladas ou quantas 1000 toneladas aquele porto pode embarcar ou desembarcar por dias. Isso é colocado no contrato, porque se esse tempo estoura, né, se eu passo desse tempo já pré-determinado para o carregamento ou descarregamento daquela carga, eu entro em demurrage. A demurrage nada mais é do que uma multa que é cobrada ao afretador pelo dono do navio,
porque o navio está atrasando, ele está sendo utilizado além do tempo que ele foi contratado. E como eu falei, todas essas cifras são muito altas, né? Então é importante que, como analista de operações portuárias, vocês saibam que o tempo de operação do navio, quanto mais tempo ele demora no porto, mais multa o afretador, o seu cliente, vai estar pagando. Então isso é importante, garantir que a sua operação seja aderente com a prancha que você negociou com o seu cliente, porque senão ele vai estar pagando multa e muito provavelmente ele não vai continuar sendo seu cliente, ou ele vai voltar isso aí para você numa futura negociação. O aceite de navios, como eu falei, ele tem dois vieses, né? A adequabilidade técnica, quando eu vou conferir se o tamanho do navio, lembra que eu te falei da prescrição do porto, né? Se o meu navio cabe no meu porto, se aquele porto foi feito para considerar aquele navio para operar lá, se eu tenho os equipamentos necessários para operar aquele navio, tá? Com todas as restrições que eu possa ter, mas se eu tenho ali uma adequabilidade, um casamento entre os meus equipamentos e o meu navio, o tipo de carga que eu vou operar, se aquele navio, porventura, não tem nenhum tipo de apêndice ou alguma estrutura que impeça ou que dificulte a minha operação portuária, que talvez reflita na redução da minha prancha, da minha capacidade operacional, da minha taxa de operacional, e se aquele navio está com todos os certificados exigidos em dia e de acordo com o tipo de operação que ele vai fazer. Isso é para saber se o navio pode ser nomeado para o seu porto. Entre o navio ser nomeado e ele ter um bom histórico, uma boa avaliação de risco, é um outro passo, né? Quem quer operar um navio que possa ter muitos problemas nos seus equipamentos, ou que nas inspeções de Port State Control, que é esse PSC, né? Port State Control, lembrando, é o estado de controle do porto. No Brasil, quem executa essa autoridade é a Marinha do Brasil. Então imagina que a Marinha do Brasil vai num navio e ela acha uma série de deficiências ali e ela detém aquele navio não vai poder navegar enquanto não resolva aquelas pendências. E você, como operador portuário, tem o seu berço ali parado, mesmo que o navio te pague uma multa, não é interessante. O interessante é que você esteja operando, tá joia? Então, é importante que seja avaliada também a performance, o histórico daquele navio para evitar ou minimizar o risco que aquele navio oferece ao seu terminal. Já falando da pré-operação, eu tenho toda a documentação da carga. Imagina que eu tenho aquela carga que está no meu pátio, né, para ser embarcada. Então, eu tenho liberações legais e fiscais daquela carga para que ela possa embarcar. Eu tenho também um planejamento para aquela carga que está sendo recebida, né, para eu embarcar no navio. Eu tenho que saber como é que aquela carga vai chegar de trem, vai chegar de caminhão, eu tenho espaço para armazenar toda aquela carga? Será que eu vou começar a carregar o navio, não vai faltar carga para eu completar o navio? Né? Trazendo um pouquinho do viés da parte de retroárea. Ou se essa carga vai ser desembarcada, eu tenho espaço para tirar um navio inteiro, né, para colocar no meu armazém ou no meu silo? Ou será que eu preciso manter uma rotina de caminhões saindo o tempo todo ou de trens para poder dar vazão para isso? Tudo isso faz parte do planejamento e eu tenho equipes que são dedicadas para cada etapa dessa do planejamento. Tá? E o próprio planejamento de embarque e desembarque, aí já falando do navio, né? Eu tenho o plano de carga, que é o que está tendo o curso hoje, né? O Storage Plan, Loading Sequence, o Unload Sequence, que é o plano de carga estabelece quanto que você vai colocar ou tirar do navio. E o Load Sequence diz como é que essa ordem, como é que ela vai ser feita, né? Não é simplesmente uma sequência de carregamento ou descarregamento. Existem esforços a que o navio está sendo submetido, como empuxo e peso, que tem que ser equilibrados para que tenha segurança e que o navio não tenha nenhum dano, né? Não sofra nenhum dano e que não danifique também os equipamentos de terra. Mas é interessante, por outro lado, que eu faça o menor número de mudança de porão, ou menor movimentação de guindastes quanto eu puder. Então, imagina um navio de container que eu estou operando lá na proa, lá avante do navio, o próximo container eu vou colocar lá atrás. Cada vez que esse guindaste se movimenta, eu estou perdendo tempo operacional, coisa que deveria e poderia ter sido otimizada, né? Muitas vezes a equipe do navio não tem esse discernimento de que esses tempos são importantes para a operação do terminal, e aí que entra, por exemplo, a função dos planejadores de carga ou de cargo planners, né, que são pessoas de terra que são focadas na otimização da operação de embarque e de desembarque de carga.
Eu tenho que pensar no meu nível de recursos também que eu tenho, recursos melhores, mais modernos, vão exigir uma manutenção maior, mas também vão me dar uma performance melhor. Como que eu trabalho com a meteorologia, né? Se, por exemplo, eu tenho uma carga que opera com chuva, eu tenho previsão de chuva, eu posso talvez trazer aquele navio para operar aquele navio nos dias de chuva, e quando eu tiver estiagem, eu opero um navio com uma carga que não posso operar na chuva, né? Então, essa turma do planejamento também fica de olho na meteorologia, porque ela é muito importante no mundo marítimo. E eu tenho aqui a figura do NOR, né? O NOR é o Notice of Readiness, ou o aviso de prontidão, que é quando o navio chega, ele está pronto a operar. E aí, depois de todo esse pré-planejamento, dessa pré-operação, eu vou colocar esse navio na minha fila, no meu line-up, para colocar lá na agenda que dia que esse navio vai entrar, né? Que maré que ele vai entrar para operar no meu porto. E aí, no dia que esse navio for chamado para operar, eu tenho a manobra do navio, né, que ela é agendada, que precisa de prático, que precisa de rebocador disponível. O prático e o navio tem que obedecer ao RIPEAN, né, que é o Regulamento Internacional para evitar abarroamento no mar. Eu tenho que obedecer à velocidade que está prevista na NPCP. Então, esse tempo aí que o navio vai levar, saindo lá do fundeio e chegando até o meu porto, eu tenho que colocar isso na minha conta também e reduzir isso ao máximo, porque é tempo que o meu berço está parado, está ocioso. E lembrando, navio foi feito para navegar e porto foi feito para operar, né? Quanto mais eu estiver parado, menor a minha produtividade, eu perco competitividade com os outros terminais que são meus concorrentes, tá? Eu tenho o período de amarração, que é obrigatório para todos os navios, né? Hoje eu já tenho dispositivos que fazem isso meio que instantaneamente, mas 98% dos portos hoje amarram ainda com cabos, né? E essa operação é importante. A gente tem um exemplo aí, por exemplo, de Ponta da Madeira, né, que é feita até uma amarração nos grandes navios, nos Valemax, é uma amarração que é feita de forma sincronizada e ordenada. Existe uma ordem específica para que ela seja feita, para que o navio não corra o risco de partir os cabos quando aumenta a velocidade da corrente. Então, o navio não vai ser operado enquanto ele não estiver seguramente amarrado. Amarrei, eu tenho toda a minha pré-operação. Eu tenho arqueação, que é o processo para verificar quanto que eu tenho de carga no navio, para aferir os pesos a bordo. Eu tenho que prover um acesso ao navio, né, através da escada, ou a escada do navio, a escada de terra. Eu tenho também uma troca de documentos que é feita ali, que está estabelecida geralmente no documento chamado Port Guide. Eu tenho aí a gente entra nas convenções da IMO, que exigem que você tenha uma troca de documentos de informação de segurança, informações básicas do porto de acesso, informação de se pode receber lastro ou não, se vai ser possível executar algum trabalho a quente ou não, etc. No finalmente acordado o plano de carga e descarga e a sequência, né, que devem ser assinados pelo comandante. A gente tem aí o começo dos documentos do nosso processo operacional, né? Eu tenho também o meu Statement of Compliance. O que é isso? Em alguns portos, ou se algum navio, por acaso, ele tem algum problema, por exemplo, ele está com uma taxa de lastro, as bombas de lastro não estão em boas condições, aquele navio informa aquilo para o porto, ele tem que assinar um documento dizendo que ele tem capacidade de operar sem precisar de paradas desnecessárias para a operação. Eu tenho a entrega do meu NOR físico, né, que normalmente hoje já se usa muito por e-mail. Eu tenho a figura aqui do meu BL, que é o Bill of Lading, que é o manifesto de carga, que é o documento que efetivamente tem valor financeiro, né, da propriedade da carga. Checklist de segurança, declaração de segurança através do ISPS Code, ou seja, eu tenho que toda uma pré-operação, aí um conjunto de documentos e de ajustes, de acertos que tem que ser feitos antes de eu começar a minha operação. Até agora não caiu nenhuma carga no navio, né? Lembrando, o porto é feito para operar. Enquanto eu não estou colocando carga no navio, não estou tirando carga do navio, eu estou perdendo tempo. Mas são operações que precisam ocorrer. Então, eu tenho um time de pessoas preparadas para que essa operação seja feita da melhor maneira e o mais eficiente possível para que eu comece logo a trabalhar com a carga do navio, que é o que é importante, né? Que é o que tem de valioso ali naquela operação toda. Na operação, seja de carregamento ou descarregamento, eu tenho uma série de convenções e códigos internacionais que eu tenho que cumprir.
eu tenho o Blue Code, que é o de carregamento a granel, eu tenho o Grain Code, que é o carregamento de grãos, IMDG Code, que é para cargas perigosas, IMSBC Code, que é para cargas a granel, cargas de cargas que tem alto peso específico, por exemplo, minério de ferro. Eu tenho o CSS Code. Então, eu tenho vários tipos de códigos que devem ser seguidos dependendo do tipo de carga. O navio vai chegar e o comandante sabe desse código. Mas quem no seu porto conhece esse viés, esses códigos e sabe quais são os regulamentos nacionais que o Brasil montou para que esses regulamentos entrem em vigor no Brasil. Então, quando você vai falar com o navio, você tem que falar a mesma língua. Então, você precisa também de uma equipe que, durante a operação, conheça esses códigos para que você evite embates, né, que sejam improdutivos para a sua operação. Eu tenho a minha taxa operacional, eu tenho a minha prancha, como eu já falei mais cedo, e eu vou ter, involuntariamente, eu vou ter algumas paradas. Eu vou ter troca de porão, vou ter troca de produto. Quando eu tenho isso, normalmente eu tenho arqueação intermediária, eu tenho chuva, eu tenho carta de protesto, que é o registro de algum fato ou algum problema que teve durante o carregamento, tanto emitido do porto para o navio, quanto do navio para o porto. No final de toda a sua operação, você vai tirar todas as suas paradas, você vai pegar, não, a minha taxa está muito boa, mas eu tenho muitas paradas. O que importa no final do dia é a sua taxa comercial. E aí, quando a gente falar no curso sobre os seus indicadores portuários, vocês vão entender como é que isso é calculado. Então, não adianta você ter uma operação muito boa, um equipamento muito bom, se você não consegue garantir que a sua operação tem um mínimo de interrupções desnecessárias quanto possível. E aí depois eu tenho a pós-operação, que basicamente eu vou acertar a documentação também, né, o Statement of Facts, que nada mais é do que um registro dos fatos que aconteceram durante a operação. Eu tenho ali possivelmente alguma avaria, que às vezes acontece, né, eu estou trabalhando com máquinas e equipamentos pesados, essas avarias têm que ser acordadas, resolvidas ou indenizadas. Eu tenho ali alguns documentos que garantem o recibo da carga, né, a arqueação e eventualmente alguma ocorrência até a hora da saída do navio. Então, assim, perceberam que tudo que a gente foi falando até agora são vários processos operacionais portuários que têm que ser gerenciados e tocados por pessoas competentes e experientes e bem treinadas para garantir que eles sejam o mais eficiente possível, tá? Então, como eu falei, olhem para esses processos que foram falados aqui com um viés de oportunidade para a carreira de vocês, tá? A demanda por esse tipo de profissionais especializados e eficientes com alta performance nesses pontos que eu falei aqui hoje, ela é muito grande, tá? No mundo portuário. Então é importante que vocês estejam bem treinados, bem informados e que tenham experiência. A gente precisa de gente assim para a gente poder operar os nossos postos com eficiência. Lembrando que não é só bom para a empresa que opera o porto, ou para o dono do navio, ou para a pessoa que trabalha no porto, né? Uma alta eficiência portuária, ela melhora a balança comercial de um país. 95% do nosso comércio no Brasil, no exterior, é feito através dos portos. E esses portos precisam funcionar muito bem para garantir que essa balança comercial tenha um desempenho melhor. Tá joia? Eu vou fazer agora, acabando a operação, né, mas ainda entrando na parte da manutenção, porque eu falei do projeto, né? Mas a manutenção das vias navegáveis, ela é muito importante, né? Então, eu tenho que fazer a manutenção das minhas máquinas, né? Tenho que fazer a manutenção das minhas defensas, do meu pier, e tenho também que fazer a manutenção das minhas vias navegáveis. O que é isso, né? Eu tenho também as batimetrias que são feitas, a batimetria, a sondagem das profundidades por onde o navio navega, e eventualmente também dragagem. Então, assim, a equipe responsável pela manutenção das vias navegáveis também é muito importante para um porto, porque imaginem só, né? Eu tenho ali um navio chegando e ele não vai conseguir levar toda a carga que ele deveria levar, então vou ter uma perda aí, eu vou ter o chamado frete morto, porque eu tenho alguma restrição de profundidade, o navio não pode exercer o calado dele com segurança. Então é mais um viés, né, da parte da operação portuária que não está no dia a dia de colocar e tirar a carga do navio, mas ela é muito importante para garantir que, com segurança, que isso tudo aconteça. Tá joia? Bom, essa é a minha parte, Rogério. Agora vamos abrir aí para perguntas. Maravilha, maravilha, professor Caleb.
Muito bacana. Nossa, pessoal, fiz aqui algumas anotações aqui, muita coisa, né? Só aí um pouco mais, próximo de uma hora de palestra. Falamos sobre demurge, dispatch, statement of facts, amarração de navio, dragagem, ciência operacional. Então, muito conteúdo, né? Nessa primeira aula de hoje sobre processo de operação portuária. Sr. Caleb, tem umas perguntinhas aqui, né? Separei aqui, eu vou colocar aqui na tela para destacar. Beleza. Mas, por exemplo, tem aqui do caso Alberto, né? Quando o navio é carregado antes do tempo que ele é dado, o que acontece? Já que ele se passar o tempo, ele leva multa. Carlos Boa Alberto de pergunta, Carvalho Carlos. perguntou. Não sei quem foi que, se algum de vocês reparou, quando eu mostrei, falei sobre o demurrage, né, que é a multa, existe também uma outra figura chamada de dispatch. O dispatch é o que a gente chama de prêmio. O prêmio ele é concedido caso o navio opere, né, com um tempo menor do que foi contratado, o afretador pode ganhar um prêmio que normalmente por dia ele é igual a metade do valor da multa, tá? Da demurrage. Então existe sim essa figura do prêmio que chama de dispatch, porém depende do contrato. Tem contrato que só prevê o pagamento de multa e não prevê o pagamento de prêmio. Mas existe sim, tá? Então é importante que a sua operação seja eficiente, porque aí todo mundo ganha, né? Mais do que você receber um prêmio por uma operação rápida, é você conseguir utilizar o navio por mais vezes, né? Você melhora os seus ativos e a sua utilização. Joia? Dionísio Gomes pergunta. Tá, mas o navio também tem interesse em otimizar o tempo de operação? Ele tem interesse Exato, em caminhos rápidos? exato. Tem. O navio tem interesse de otimizar o tempo de operação, porque, logicamente, né? Como eu falei, né? Talvez não o operador do navio, mas o dono do navio com certeza tem. Por quê? Imagine que o navio faz uma operação 10% mais rápido em cada porto. No final do ano, você conseguiu fazer 10% a mais de viagens. Ou seja, você fechou mais contratos, você maximizou a utilização daquele ativo. Tá? Não para o navio, para quem está no navio, é isso que é importante vocês, como operadores portuários, entenderem. E quando eu estava no navio, eu tinha a mesma visão. Para o navio ficar mais 2 ou 3 horas no porto, não faz muita diferença, porque saindo dali ele vai navegar talvez 15 ou 20 ou 30 dias. Mas aquelas horas são muito preciosas para o porto. Então a noção do tempo, da preciosidade do tempo, ela é um pouco diferente. Mas sim, em geral, é interessante para o navio que ele otimize esse tempo de operação. Perfeito. Temos mais umas perguntas aqui interessantes, pessoal, né? Pergunta do Paulo César Pacheco. Qual o tempo de amarração de um navio? Vou responder daquele maravilhoso depende. Depende do porto, depende do tamanho do navio, porque, como eu falei, né? Para vocês terem noção, na época que eu estava na Vale, os navios Valemax lá no Pier 4, eles passavam 20 cabos de bordo e 16 cabos de terra. Então são 36 cabos para você passar. Um porto mais abrigado, um navio talvez menor, ele vai passar 16 cabos, né? Bem menor. Então, o tempo ele vai variar muito de acordo com o tamanho do navio e a quantidade de cabos que ele passa e, obviamente, né, dos recursos que eu tenho. Tem lugares que eu utilizo lanchas, né, lanchas muito bem dimensionadas para poder levar aqueles cabos, principalmente os lançantes, que vão bem longe, e tem lugar que eu tenho pessoas puxando no braço. Então, esses valores vão mudar, mas, em média, o tempo para amarrar o navio ele varia de 30 minutos até uma hora um pouco mais de uma hora, se tiver muitos cabos a serem passados, tá? Essa é mais ou menos a média operacional. E aí eu já puxo para uma outra pergunta que eu vi aqui também, um tempo médio para cada operação, varia de carga para carga, existem alguns indicadores de benchmarking, né, para cada item da pré-operação, amarração, acesso ao navio, arqueação e tal, mas em geral ele também varia da carga e varia do tamanho do navio. E varia da capacidade dos equipamentos, né? Eu tenho equipamento que pode colocar 3.000 toneladas por hora, eu tenho equipamento que vai colocar só 1.200. Então, pode variar de acordo com a carga e dos equipamentos. Agora, assim, poxa, mas em média, hoje em dia, tá? As operações de navio, elas duram aí entre 2 a 3 dias, em média, tá? Não tem
não tem muito mais do que isso não, a não ser que tenha um problema ali com a operação, mas normalmente é isso. Aí eu tenho no extremo os navios de container, que podem ficar às vezes horas operando, 12 horas operando, e eu tenho os navios de descarga, né, de cargas a granel, que talvez tenham a carga ali com um pouco mais de dificuldade de ser retirada, que podem ficar uma semana. Mas 2 a 3 dias é um tempo aí que é o que a gente costuma ver dos navios operando no porto. Maravilha, professor. Deixa eu também aqui não sei se você já respondeu ou acabou por tabela, né? O tempo médio de atracação desde a área de fundeio até a amarração do navio. É medido esse tempo? Faz parte da... Sim, ele é medido, né? Só que aí o que você pode fazer, né? Como operador portuário, imagina que você está terminando de carregar um navio e se o outro tem que navegar muito, ele já está vindo, né? Para que o tempo entre a troca seja minimizado. Normalmente vai depender de onde o navio está, mas a gente tenta um bom padrão de comparação é que você fique aí até 1 hora com seu berço vazio, entre um navio desencostar e o outro está encostando para começar a amarrar, no máximo aí 1 hora de berço vazio é um indicador muito bom. Aí o tempo para trás vai ter que ser feita uma conta para você acionar o navio para que ele venha antes, né? Então, se esse tempo não influi na nossa operação, a gente não mede tanto. A não ser lá no começo, quando a gente está planejando um porto, a gente coloca esses tempos até para fazer uma medida, uma simulação de capacidade do porto, né? Faz uma conta para ver quanto que você conseguiria levar, embarcar ou desembarcar de carga durante 1 ano, contando com todas as variáveis possíveis. Mas no dia a dia da operação, a gente não mede muito esse tempo. O importante para a gente é o tempo entre um navio sair e o outro navio estar encostando. Maravilha, show. DM Gomes pergunta: a capacidade dos rebocadores depende do tamanho do navio? Sim, os rebocadores eles são dimensionados de acordo com a dificuldade, né? Aí entra o tamanho do navio, né? Quanto mais peso, mais difícil é movimentar aquele navio, se ele está carregado ou não, e logicamente das condições do meio ambiente. Se tem uma correnteza muito forte para vencer, eu preciso de mais rebocadores e rebocadores mais potentes. Agora, é importante perceber que nem sempre aumentar o número de rebocadores é a melhor solução, porque eu preciso de ter atuação. Então, é muito difícil eu ter uma atuação eficiente de mais de 5 rebocadores ao mesmo tempo no navio. Então, aí eu tenho que aumentar a capacidade dos rebocadores, como você mencionou. E além da capacidade dos rebocadores, né, em bola de pool, né, que é a unidade de medida da força de tração dos rebocadores, também é importante a manobrabilidade desses rebocadores, a capacidade que eles têm de manobra e de tempo de resposta à solicitação do prático, tá bom? Então, isso é importante também. Mas sim, depende do tamanho dos navios, e existem várias publicações aí orientando a como fazer esse cálculo, né, de capacidade e número de rebocadores para você operar com segurança determinado tipo de navio. Nessa mesma linha, professor Caleb, acho que o dia você pergunta, né, se o prazo é necessário em todos os postos para atracação e ele comanda a operação. Não são no Brasil, eu falo sobre o Brasil, tá, gente? Assim, o prático não é obrigatório em todos os portos. Por exemplo, eu tenho o terminal de Imbetiba da Petrobras em Macaé, que não é obrigatório prático, mas ali também só entra embarcações pequenas e que tem vários recursos de manobra, que são embarcações offshore. Mas todos os outros portos no Brasil é obrigatório a utilização de prático, tá? A assessoria do prático, logicamente, a partir de um determinado tamanho de navio. Existe um tamanho mínimo abaixo do qual não é exigido a presença do prático, não é obrigatória. O prático ele é um assessor do comandante, tá? O comandante ainda é o responsável, tá? Segundo a lei 9537 do tráfego aquaviário, ele é o responsável pela manobra, porém é aconselhável que ele ouça o conselho do prático, que é quem conhece ali a região. O que o prático efetivamente faz é coordenar os rebocadores. Isso é função do prático, sim. Mas o navio continua sob comando do comandante, tá? Sendo assessorado pelo prático. Maravilha. Acho que é uma última pergunta. É deixa eu ver aqui, do nosso amigo Michael Douglas. Caso a operação chegue a ter chuva o dia todo e pare a operação, essa parada vai ficar por conta do navio ou por conta do porto?
Beleza, essa é uma pergunta boa. E a resposta simples é que ela fica por conta do porto. Porém, depende do contrato como foi feito. Normalmente, quando o contrato é feito com cargas que não podem ser operadas na chuva, os dias de chuva não contam para gerar aquela multa lá no final. Mas, logicamente, se eu não operar, o porto vai diminuir a capacidade dele no final do mês, né? Então, assim, normalmente os dias de chuva eles são expurgados num cálculo de pagamento de multa, né, ou de contagem de prancha de carregamento, porém, eles acabam tendo o seu efeito, tá? Então, assim, o dia de chuva, a chuva ela é caracterizada como evento de força maior, né? Então ele não é contabilizado para nenhum deles. Até mesmo se o navio estiver esperando lá na barra, né, para entrar, aqueles dias de chuva, normalmente os contratos são feitos já prevendo a existência da chuva, e isso aí não entra na conta de ninguém. No final do dia, é como se cada um ficasse com seu prejuízo, porque é ruim para todo mundo. O navio está parado, o porto está parado, mas ninguém paga por isso, porque a gente não tem controle, né, sobre a chuva. Então isso normalmente é tirado. Rogério, deixa eu pegar uma aqui que eu achei interessante, que talvez eu tenha falado muito rápido. Por favor. Pergunta da Milka: o que são bombas de lastro do navio? Gente, o lastro do navio é o seguinte: o lastro do navio é água salgada que ele bombeia para dentro ou para fora para equilibrar os pesos. Então, se ele está recebendo carga, ele tira lastro. Se ele está descarregando, ele coloca lastro para manter o equilíbrio do navio. O lastro é nada mais do que a água do mar, tá? Água salgada. As bombas de lastro são os equipamentos que são responsáveis por fazer a sucção e o bombeamento dessa água, ou entrando ou saindo. O que é importante da bomba de lastro, né? É que o navio tem uma capacidade de receber lastro ou tirar lastro que seja compatível com a sua velocidade de carregamento ou descarregamento. Então, se eu estou carregando com 3.000 toneladas por hora, o navio tem que estar bombeando com 3.000 toneladas por hora de água, para que eu mantenha os pesos equilibrados, tá? Então, foi isso que eu falei lá rapidamente e talvez não ficou muito claro. Maravilha, maravilha. Show. Pessoal, mais alguma pergunta? Antes de nós passarmos aqui para mensagens finais e colocar aqui a última lista de presença. Aguardem, tá? Vou colocar aqui no chat a última lista de presença para que vocês possam, então, receber no e-mail de vocês certificado de participação. Tá bom? Fique à vontade aqui. Turma, vou fazer aqui, então, só mais um comentário rápido, né? Então, o Caleb estará conosco na primeira parte do curso de formação em Analista Operacional Portuário. Normalmente, esse curso, ele é um curso que ele vai ter 40 horas de duração, tá? As 30 primeiras horas, de fato, é o conteúdo do curso e 10 horas de conteúdo bônus, conteúdo extra gratuito, será o curso de Power BI, tá bom? Então, no início do curso, nós vamos iniciar falando sobre todos os aspectos fundamentais da logística portuária, os conceitos e conexões da cadeia logística portuária, os componentes do sistema portuário e modais de transporte, como diferenciar se o terminal é público, privado, o que é CAIS, porto, retroárea, porto seco, IP4 e demais componentes de tipos de terminais portuários, os atores e macroprocessos da operação portuária, tá? Principais prestadores de serviço, profissionais que conectam com os portos, qual a função do despachante aduaneiro, do agente marítimo, do prático, do P&I, de todos os atores que juntos, né, permitem o navio atracar no porto e ser operado, né? O Caio falou um pouquinho sobre demurge, sobre dispatch, então, vamos falar mais sobre esses termos que fazem parte da linha de tempo de um navio, né? Desde a sua nomeação, a navegação, o tempo de espera, a programação para atracar, as mensagens trocadas entre porto, navio, agente marítimo, praticagem, para programar a sua atracação. O Caleb é um especialista em amarração, ele não falou, mas vai estar no nosso canal do YouTube uma palestra do Caleb, uma palestra do nosso professor Caleb, que ele fala especificamente sobre a amarração de navios. Ele também vai falar sobre isso no curso. O Caleb, para quem não sabe, ele participou da época, né, Caleb? Acho que era o maior projeto da América Latina, a maior obra de engenharia da América Latina, terminal portuário, que era o Pier número 4, Porto de Ponta da Madeira. Você participou, salvo engano, da parte de
projeto da amarração dos navios daquele terminal, não foi isso? Exatamente. O projeto, depois também a operação e as manobras, né? As primeiras manobras, a gente que desenhou todo o modelo operacional para que fazer aquele ramp-up, né? Ramp-up, pessoal, é aquele assim, você começa com a manobra mais segura possível e você vai dando passinhos pequenos para poder chegar e aumentar a sua operacionalidade. Maravilha, maravilha. E teremos, então, uma abordagem detalhada sobre processos de amarração de navio com um especialista em amarração de navios e também um especialista em dragagem. Fala um pouquinho para a turma sobre qual que é o seu papel aí, né, no terminal portuário aí de Tiplan, dragar bem rapidinho, né, sobre dragagem. Qual que é a sua atuação sobre dragagem no Tiplan? Como eu falei, gente, a gente faz o monitoramento da profundidade através das batimetrias e a gente tem que fazer periodicamente a dragagem. A dragagem é a retirada do material para que você mantenha a profundidade do canal onde o navio vai passar para que ele navegue com segurança. Essa dragagem ela é feita periodicamente, então, assim, é um processo que é demorado, que envolve licença ambiental e várias condicionantes que têm que ser atendidas, e também exige um planejamento muito grande, porque as empresas que fazem isso, a maioria delas, as grandes empresas, são estrangeiras. Então, assim, você não tem disponibilidade de embarcação para fazer dragagem o tempo todo, e são embarcações muito caras, né? Então, você tem que ter um planejamento muito bom para que você consiga executar o seu projeto com sucesso e dentro do seu orçamento, naquele prazo para você não ter restrição. Então, a dragagem é importantíssima para manter o porto operando. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, falaremos bastante sobre dragagem também, com o Caleb, que também é especialista no assunto. E vamos entrar também na parte de manuseio. Alguém perguntou, né, aqui no chat, sobre cargas perigosas. Então, haverá um módulo específico sobre cargas perigosas. Iremos abordar os códigos internacionais de manuseio de cargas perigosas, o MDG Code, Código Internacional para Operação com caça, com granéis, o Blue Code, o ISPS Code, Código de Operações com grãos, operação com containers, entre outros. Vamos falar sobre planejamento de operações, e aí será o módulo com o Dr. Felipe George, como preparar berço, o silo, o armazém para receber a material, planejar sua operação de manuseio e levar até o navio ou do navio para o gate de saída, os equipamentos, como mapear, como dimensionar equipamento, tá? Como monitorar a performance dos equipamentos. Vamos falar sobre taxa comercial de operação, taxa efetiva, taxa nominal, perdas operacionais, perdas de operação, perda de manutenção, indicadores de operação, indicadores de manutenção terminal portuário, enfim, tudo mesmo que um analista de processos de portos precisa saber será trabalhado, abordado no detalhe desse porto, tá bom? E aí, né, fechando um curso, aí tem depois a parte de indicadores de performance, o que são paradas operacionais, o que são paradas não operacionais, tá? Quais indicadores de manutenção são mais aplicados nos portos, quais indicadores de operação são mais aplicados, como se monitora a performance, e aí depois de você estar fera em indicadores, fera em processo de operação portuária, verá um professor que ele é cientista de dados, tá? Possui uma formação muito bacana, muito específica, como cientista de dados, e ele vai trazer a vocês uma formação robusta mesmo, em análise de dados, você vai analisar diversos bancos de dados, conectar várias informações de um terminal portuário complexo e concatenar, formando painéis, né, que trazem informações para que o corpo gerencial do porto tome decisões assertivas para melhorar a sua performance e desempenho. Esse vai ser o módulo completo de 10 horas do curso de Power BI. Então, nesse curso, você vai aprender sobre introdução ao Power BI, conexão de dados do Power BI, criar painéis de controle, dashboards para monitorar os indicadores, complementar medidas e métricas personalizadas com o seu terminal portuário, linguagem de programação em BI, como DAX, entre outros, criar relatórios e aplicar, né, o Power BI em várias e diversas das funções, né? Você pode depois ter um professor de Power BI. Eu vou trazer alguns cases, né? Vocês vão desenvolver cases reais, situações verídicas que acontecem em alguns portos e vocês vão analisar os dados e aplicar o Power BI para poder então resolver problemas e montar relatórios
e painéis com o uso do Power BI, tá bom? Pessoal, alguém aqui colocou no chat. Oba, por favor. Queria só comentar, assim, gente, como esse curso é legal, né? Como é que ele é estruturado. Vocês vão entender as origens dos tempos que vocês precisam considerar, os indicadores, ou seja, como é que esses tempos têm que ser medidos para que você possa ter ali informações importantes, e depois você ainda tem o Power BI, que é como você vai concatenar essas informações de uma maneira que você consiga ter uma análise rápida, um tempo de resposta rápido. Então, assim, toda a história, sabe, do negócio. Então, esse curso, ele é muito bem estruturado por conta disso. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Né? E é uma honra estar com o senhor como parte aí do time forte aí que está nesse curso com a gente. Tá bom? Turma, olha só. Então, para quem que desejar fazer a inscrição, né? Eu coloquei aqui no chat, vou colocar mais uma vez nos grupos, mas você pode ir para o nosso site, né? www.consuporte.com.br/br, vai lá em cursos, e você vai entrar no nosso painel de cursos e vai ter aqui no cantinho direito o curso de analista de processo operacional portuário. Você vai clicar em inscreva-se, e aí nós colocamos um código de desconto, tá? Código de desconto. Esse código você vai clicar em tenho um cupom de desconto. Você vai ou digitar ou copiar e colar o código aqui, tá? E aí o valor vai ser reduzido, o valor que vai estar lá no site, tá? Para quem está aqui e participou da live e tem o código, ele vai reduzir esse valor e você vai poder, então, fazer sua inscrição e parcelar aí, né, até 12 vezes, se necessitar, no seu cartão de crédito, tá bom? O que acontece? São 10 cupons, nós temos 35 vagas para esse curso, ele vai iniciar no próximo dia 13, tá? Daqui dia 6, mas vai ser no dia 13 o início, são 40 horas de curso, e temos 10 cupons de desconto. Algumas pessoas pediram para aumentar um pouquinho o desconto, né? Que já está um desconto muito bom. Mas vamos atender o pedido de vocês. E aí, pessoal, vocês podem então usar o seguinte código, tá? Vou botar aqui na tela. Usem o código, deixa eu colocar aqui. Eu acho que não salvou aqui a edição, tá? Vocês podem aplicar esse código que está aqui na tela. Deixa eu colocar aqui para aparecer. Pronto. Anotem. DESC40. Vou botar aqui no chat o link. Você pode copiar, salvar no seu computador, ver depois com calma o conteúdo didático, quem são os professores que estarão lá, além do Caleb. E se tiver interesse, use o código e se inscreva nesse curso, tá? Aproveite, são apenas 10 cupons de desconto, tá bom? Eu vou passar as palavras finais para o Caleb agora aqui, turma, e vou colocar no chat o link para você preencher a segunda folha de frequência, tá? Preenchendo essa folha de frequência, você vai receber no seu e-mail o certificado dessa aula. Também vai ficar salvo no YouTube, para quem quiser rever. Vou colocar no YouTube também a aula do Caleb sobre amarração de navios, tá bom? E semana que vem, né, na próxima semana, teremos uma outra palestra com o Dr. Felipe Jorge, que vai falar um pouquinho mais também sobre, né, processo de operação terminal portuário. Tá bom? Bom, pessoal, queria agradecer. Posso falar? Vou falar à vontade, Caleb, à vontade. Queria agradecer a participação, primeiramente ao convite do Rogério, né, para poder estar aqui compartilhando um pouco de conhecimento pessoal. Eu sei que foi muito rápido, né, e assim, a ideia era passar o máximo de conteúdo para vocês num espaço pequeno de tempo, né. Eu sei que é sexta-feira, o pessoal já está cansado da semana, está querendo sair, mas eu agradeço muito a participação e o engajamento de todos vocês que ficaram aqui até o final prestando atenção, tá joia? Espero vê-los no curso, espero vê-los por aí no mundo portuário, né? A gente acaba se encontrando, se esbarrando por aí de vez em quando, tá? Então, muito obrigado, um bom final de semana a todos, espero vê-los no curso. Obrigado, Sr. Caleb. Obrigado. Bom descanso para você, viu? Boa sexta-feira, bom fim de semana. Tudo de bom. Forte abraço. Obrigado demais. Turma, coloquei aqui no chat, tá? Coloquei aqui no chat o link da lista de frequência, tá? O Vitor perguntou. Vitor, tá aqui no chat aqui, ó. 2 casinhas acima, você vai contar a lista de presença, tá bom? Novamente, pessoal, quem tiver interesse, tá? Não deixe de anotar aqui o código, tá?
aumentou para 40%, tem quase a metade do valor, tá? Não vamos espalhar por aí, tá? São só 10 cupons, tá bom? Só 10 cupons. Desconto de 40%. Esse é um curso, pessoal, que ele foi muito bem desenhado. Esse é um curso que ele é contratado por muitas empresas que procuram com suporte. E agora você tem a oportunidade de fazer esse curso e dar uma turbinada, um up no seu currículo, né? E estar mais preparado, né, para ou entrar na área portuária ou alavancar a sua carreira, tá bom? São apenas 10% de desconto, 10 cupons, perdão, de desconto de 40%, tá? Não perca a oportunidade, tá? Novamente, assinem a folha de frequência. Vou botar aqui mais uma vez a folha de frequência número 2 e vou colocar também aqui o link de inscrição, tá? Anotem esse link, ou então já acessem, garanta uma das 10 vagas que existem com desconto de 40%, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, vocês têm o nosso Instagram, tá? @consuporte_. Eu acho que vocês têm nosso WhatsApp também. Estamos no WhatsApp, tá? E ficam à disposição, tá bom? Moisés perguntou: vocês mandaram o certificado de classificação? Moisés, o time, a coordenação está finalizando o levantamento de quem assinou as 2 folhas de frequência, tá? Eu imagino que até segunda-feira vai estar no e-mail de vocês, tá bom? Mas será enviado sim, tá? Edinho, o shopping muito bom, muito obrigado, Edinho. Obrigado, Daniel Costa, aula muito boa, muito obrigado por dividir o conhecimento conosco. Obrigado a você por estar presente, Daniel. Tá? Pessoal, vou ficar aqui mais alguns minutinhos, tá com vocês, antes de terminar a transmissão, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar aqui. Daniel Abrantes, uma das coisas para sexta-feira, estudando e buscando conhecimento para ter um bom futuro melhor. Verdade, Daniel, e parabéns por ter esse pensamento, tá? Pessoas como você que investem o seu tempo em aumentar seu conhecimento, estar mais preparado, certamente irão adquirir muito sucesso na sua carreira, tá? Parabéns pelo pensamento e atitude. God bless também, Dionísio, muito obrigado. Luana, a folha de frequência está no chat, a folha de frequência. Obrigado, Nayane, que bom que você gostou. Obrigado. Aqui está radical para mim. Obrigado. Luana, tá no chat, eu vou botar mais uma vez para vocês, tá? Folha de frequência, tá bom? Paulo Sena Pacheco, o desconto tá muito bom. Pois é, Paulo, era 30%, era 30%, foi para 40%. Vocês pediram aqui, tá? Mas vamos fazer isso aqui, tá? O mais importante é ter vocês conosco e poder contribuir para a qualificação profissional, né? Para atuar nossos portos. Tá bom? Obrigado, Paulo Pacheco, por estar conosco aqui, nos acompanhando. Então, o código, pessoal, é DESC grãos, tá? DESC grãos. Não percam a oportunidade, tá? Não percam a oportunidade de estar se qualificando, de estar se preparando e estarem participando dessa formação, essa imersão, formação em analista de processos operacionais portuários. Tá bom? Obrigado, Gideane, nossa grande amiga, sempre nos acompanhando, sempre conosco. Obrigado, Rosimari, grande amiga. Jamie, muito obrigado. Thank you very much for you too, Magno Trovão. Thank you very much. Rosimari, tem previsão para o curso de inglês técnico? Rosimari, nós finalizamos a terceira turma, tem mais ou menos um mês atrás, finalizou. Teremos sim em 2023, tá? Muito provavelmente aí no mês de março, mais ou menos, teremos uma quarta turma do curso de inglês técnico operacional portuário e marítimo, tá bom? Obrigado pelo carinho, Judeane. Obrigado por sempre estar conosco. Boa noite, Edinho. Ótimo fim de semana para você, viu? Estamos à disposição, tá? Se precisar.
Vou estar aqui mais uma vez tomando no chat o nosso link para a inscrição no curso completo Formação Analista de Processos Operacionais Portuários, tá? Anote o código DESC40, clica nesse link e faça a inscrição. Rosália, as aulas são ao vivo e gravadas, tá? Elas são ao vivo através do Zoom. Você fala com o professor, fala com todos os alunos, faz atividades em sala de aula online. E aí, se você perder algum dos dias de aula, vai ficar no portal do aluno, e você pode acessar lá com o seu login e senha, assistindo o seu tempo à aula, fazer os exercícios, cadastrar suas dúvidas no portal de dúvidas do aluno, vai bipar no e-mail do professor, ele vai estar respondendo suas dúvidas também, tá? Caso você não consiga participar de uma aula ao vivo, tá bom? Mas elas serão ao vivo e também ficarão gravadas. Aguardo você, Felipe, será muito bem-vindo, tá? Aguardo você no curso. Obrigado, Paulo Pacheco, Paulo César. Pessoal, mais alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Então, vou deixar aqui, né, nas mensagens finais. Mais uma vez, muito obrigado. Espero que você nos ajude, né, divulgando nosso canal no YouTube, divulgue nosso Instagram, nosso LinkedIn também, nossa rede de contatos. Nós estamos sempre fazendo vários eventos aqui gratuitos, online. O principal objetivo é democratizar o acesso ao conhecimento referente a essa área tão importante da nossa economia, né, para o nosso país, que é a área portuária, a área marítima e a logística como um todo, tá bom? De coração, muito obrigado. Tenham todos um excelente final de semana, tá? Quem for avançar para o curso completo, serão muito bem-vindos, certeza que serão momentos de rico aprendizado, tá bom? Eu vou me despedindo aqui, vai ficar rodando aqui alguns vídeos finais, e a todos um forte abraço. Muito obrigado.